Oi pessoal! Hoje nós vamos aprender os nomes dos livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Tchau! Bom dia, crianças! Que bom estar aqui com vocês novamente, né? Para mais um culto infantil. Espero que vocês estejam acompanhando as aulas. Esse semestre a gente falou muito sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. E nós temos aprendido muito sobre a palavra de Deus. Nós, crianças, precisamos encher o nosso coração e a nossa mente daquilo que é verdade. E a verdade está na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, crianças, participem, assistam às aulas, peçam para a mamãe também assistir o culto de sábado, né? Para vocês que não estão indo na igreja presencialmente, que vocês assistam o culto, para vocês encherem o coração e a mente daquilo que vem do Senhor Deus, que é a verdade, crianças. Vamos orar então para nós iniciarmos esse culto infantil? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos cuida, porque o Senhor está conosco todos os dias, Senhor. Abençoa cada criança, Senhor, no seu lar. Abençoa cada família, Senhor. Que eles sejam tocados pela Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos seus coraçõezinhos. Que essa semente, Senhor, que vai ser plantada hoje, Senhor, cresça e dê muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje nós vamos aprender a história de um jovem muito especial. Um jovem chamado Timóteo. Timóteo era de Listra, uma das cidades onde Paulo pregou o Evangelho. Paulo, apóstolo de Jesus, pregou o Evangelho. Timóteo foi criado com a sua mãe Eunice e sua avó Lóide. Eunice era uma judia convertida, então ela já tinha o conhecimento de que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus havia morrido pelos seus pecados e havia ressuscitado no terceiro dia. Os judeus, a grande maioria deles, não reconhecia Jesus como Salvador, somente aqueles que haviam se convertido. E a mãe de Timóteo já havia se convertido, a mãe e a avó. A mãe Eunice e a avó Lóide criaram Timóteo, ensinando a ele as palavras, as escrituras, a palavra de Deus. Timóteo cresceu conhecendo o Senhor Deus. E ele era um menino fiel, ele era obediente. E quando ele se tornou jovem, ele era um discípulo dos mestres que ensinavam sobre a palavra de Deus. As pessoas em Listra, onde Timóteo morava, eles amavam Timóteo, eles admiravam Timóteo por causa da sua fé. Timóteo era um jovem de muita fé e muito obediente, muito firme na palavra de Deus. Ele conhecia a verdade, crianças, assim como vocês estão tendo oportunidade de conhecer a verdade. Quando vocês ouvem as aulas, quando vocês leem a Bíblia, vocês estão conhecendo a verdade. Timóteo também conhecia a verdade e ele era fiel, ele era obediente à palavra de Deus. Certo dia, chegou em Listra um missionário muito importante na Bíblia e que vocês viram a história dele esses dias com a tia Lê, né? Ele se chamava Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus e ele era um missionário muito importante. Ele foi em muitas cidades falar sobre o amor de Jesus, falar sobre a salvação, sobre a necessidade de arrependimento, crianças.
a necessidade de mudança do coração, da conduta, do comportamento. Paulo era um homem que temia Deus, né? Vocês aprenderam, né? Paulo teve encontro com Jesus. Paulo primeiro perseguia a igreja, porque ele achava que Jesus não era o Messias. Mas quando ele teve um encontro com Jesus e ele viu que Jesus era o Filho de Deus, Paulo se tornou então um missionário e ele ia por muitas cidades pregando sobre o amor de Jesus, sobre a morte de Jesus para perdão dos nossos pecados, sobre a ressurreição de Jesus. E um dia então Paulo chegou a Listra, onde morava Timóteo, e ele ouviu falar de Timóteo, viu que Timóteo tinha uma fé verdadeira em Jesus. Paulo ficou muito feliz. E sabem o que ele fez, crianças? Ele convidou Timóteo para pregar o evangelho junto com ele. Então Paulo e os outros presbíteros, pastores, né, das igrejas ali, colocaram as mãos sobre Timóteo e abençoaram Timóteo, consagraram Timóteo para o ministério. E Paulo levou então Timóteo com ele nas viagens, pregando o evangelho a muitas cidades, fortalecendo as igrejas, ensinando as igrejas a obedecerem à palavra de Deus. Às vezes, Paulo deixava Timóteo numa cidade para que ele pudesse trabalhar mais, falar mais sobre Jesus naquela cidade, e depois eles se encontravam. Mas um certo momento, crianças, a Bíblia conta que Paulo foi preso. Paulo foi preso porque ele amava Jesus. Naquela época, crianças, os cristãos eram perseguidos, assim como os cristãos são perseguidos em muitos lugares do mundo. Em muitos lugares do mundo, cristãos morrem, crianças, porque eles creem em Jesus, porque eles falam de Jesus. E naquele momento, então, Paulo foi preso porque ele amava Jesus e porque ele levava as boas novas da salvação. Mas Paulo não ficou triste na cadeia. Paulo se orgulhava porque ele tinha sido preso por amor a Deus, por amor a Jesus. E ele escreveu uma carta para Timóteo, encorajando Timóteo, dizendo: Timóteo, permanece na fé, nos ensinamentos que você recebeu da sua mãe, da sua avó, e nos ensinamentos que você recebeu de mim. Permanece firme, corajoso, pregando o evangelho de Jesus. E Timóteo, crianças, recebeu aquela carta com muita alegria. Aquela carta fortaleceu Timóteo para que ele continuasse firme, pregando o evangelho, mesmo que ele fosse perseguido, mesmo que as pessoas quisessem prender Timóteo. Timóteo se manteve corajoso para falar do amor de Deus àquelas pessoas. Paulo também pediu para Timóteo ir visitá-lo. A Bíblia não conta se Timóteo conseguiu ver Paulo antes de Paulo morrer. Paulo morreu por amor a Jesus, ele entregou a sua vida por amor a Jesus. E a gente não sabe se Timóteo conseguiu vê-lo antes da morte, mas ele ficou encorajado a continuar no ministério, a continuar pregando a palavra de Deus. Crianças, vocês conhecem a palavra de Deus, vocês receberam um maravilhoso presente da salvação e que vocês tenham então uma fé que não é fingida, assim como Timóteo. Timóteo não tinha uma fé fingida, Timóteo tinha uma fé verdadeira. Ele cria em Jesus, ele amava Jesus, e porque ele amava Jesus, ele falava de Jesus para as outras pessoas. Que você, criança, também tenha essa mesma fé, essa coragem de falar de Jesus para os seus amigos, para os seus familiares, ensinando eles, crianças, que Deus os ama e que Deus mandou o seu Filho para nos salvar. Vamos orar, crianças? Senhor Deus, abençoa-nos, Pai. Que tenhamos, Senhor, a mesma fé e a mesma coragem, Senhor, que Timóteo teve, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, a multidões, Senhor. Coloca, Senhor, no nosso coração, Senhor, uma fé, Senhor, que não seja fingida, uma fé verdadeira, Senhor, no Teu Filho, Senhor, e em Ti, Senhor. Ó, Pai, abençoa cada criança ali da Peniel, cada criança que está nos assistindo, que eles, Senhor, permaneçam firmes, Senhor, sabendo que o Senhor os ama, Senhor.
Em nome de Jesus, amém. Crianças, foi muito gostoso falar com vocês hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo da tia.